Ora, cá estamos nós então de regresso neste Café das 9 e vamos partir para a nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Desta feita teremos como convidada, a partir de hoje, a doutora Inês Costa. Ela é psicóloga clínica e será com ela que vamos estar então à conversa nesta rubrica de Psicologia, que já sabe que é um espaço que pretende debater alguns dos temas atuais da nossa sociedade, das nossas preocupações. No fundo, é à mesa que se conversa. É por aí que queremos ir, de forma até solta e descontraída, abordar temas que podem ser mais difíceis para as nossas famílias nos dias de hoje e, por vezes, nem percebemos muito bem como é que devemos lidar com determinados assuntos. E, por isso, vamos também, nestas conversas, tentar, no fundo, ultrapassar essas dificuldades. Hoje estaremos então com a doutora Inês Costa e o tema é, sem dúvida, um tema difícil, complicado, não só de perceber, como às vezes de lidar. Suicídio é algo que pode bater à porta de qualquer um, pode acontecer com qualquer um, mas é preciso também estarmos bem atentos. E porquê é que ele acontece? O que é que motiva? Bom, talvez possamos perceber isto um pouquinho melhor com a doutora Inês Costa. Inês, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui nesta rubrica de Psicologia à Mesa. De facto, este é um tema complicado, não é fácil lidar com ele, mas pode haver alguns comportamentos que indiciam esta questão do suicídio? Sim. Em primeiro lugar, vamos tentar perceber o que é que são os comportamentos suicidários. Dentro dos comportamentos suicidários, nós temos três grandes vertentes, que é a ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio em si. A ideação suicida diz respeito a todos os pensamentos relacionados com a morte do sujeito, quer exista uma intenção suicida estruturada ou não. Já a tentativa de suicídio diz respeito a todos os comportamentos que visam a morte do sujeito, mas que por alguma razão não é conseguido levado a cabo. Por fim, o suicídio é o ato consumado da tentativa de suicídio. Quando há pouco referia que, bom, estruturado, isso significa o quê? Que a pessoa pensa naquilo que quer fazer, como é que quer fazer antes de tentar avançar para... Exatamente, tem todo um plano de suicídio, como é que o vai fazer, qual é o método adotado, se é por enforcamento, se é por uso de armas brancas, asfixiação, seja o que for, e é todo um plano que que a pessoa cria para conseguir se suicidar. Portanto, é uma questão metódica que estamos aqui a falar? Sim, podemos dizer que é uma questão metódica. Por norma, não surge por impulso. Às vezes há situações assim, por impulso. Mas isso significa então que a grande maioria dos casos são bem pensados? Sim, a maioria dos casos têm planos estruturados de como o vão fazer. Claro que há pessoas que é por impulso, mas a regra geral o plano de suicídio está todo estruturado. E nessa questão da estruturação que eles vão fazendo, também pensam na forma e o método com o qual vão praticar? Exatamente. Como eu disse há pouco, depende de como querem fazer. Também o método que utilizam também depende muito da faixa etária e do género sexual. Então, é diferente para homens e para mulheres? Exatamente, os homens tendem a adotar métodos mais agressivos, como os processos traumáticos e processos asfixiosos, como por exemplo o uso de armas brancas e armas de fogo, a precipitação de lugares, atiram-se de algum lado, por exemplo de pontes ou de prédios, de andares de prédios, enquanto que as mulheres são métodos mais... que não são tão agressivos, como por exemplo o uso de substâncias em grandes doses, substâncias tóxicas em grandes doses, como por exemplo medicamentos e também substâncias mais tóxicas como os sais arsenicais ou então o cianeto de mercúrio, peço desculpa. De certa forma, isso pode ter que ver com aquilo que é a fragilidade do homem e da mulher e a forma como se manifestam ou não?
Sim, tem muito a ver com a personalidade e com os fatores inerentes a cada um dos géneros sexuais. Os homens tendem a escolher coisas mais agressivas, enquanto que as mulheres tendem a escolher métodos que não lhes infligem tanta dor. Por vezes, e apesar de estarmos aqui a falar de homem ou mulher, há situações que são conhecidas e que se referem a crianças. Também é diferente. Sim, as crianças tendem a usar métodos como a precipitação para cima dos carros. O enforcamento também é muito comum na faixa etária das crianças e dos jovens. E o esmagamento. Quando estamos aqui a falar de crianças, doutora Inês, a partir de, sei lá, que idades é que estes pensamentos podem começar a aflorar? Porque se fala numa questão de haver alguma estrutura que eles têm, não é? Estamos aqui a falar a partir de que idades? Isso é uma pergunta que não é fácil de responder. Um dos grandes problemas no estudo do suicídio é que não se consegue ter bem uma noção das quantidades, por assim dizer. Não conseguimos ter uma noção do suicídio completo, se foi mesmo por suicídio, se foi por acidente. Não se consegue também ter noção do mais ou menos a partir de que idade é que começa, principalmente por ser um tema tabu e também por causa da religião. E por vezes também é difícil, porque há pouco, quando eu referenciava que algumas crianças têm tendência de se atirarem para a frente de um carro, fica difícil apurar se foi atirar-se, se foi um acidente. Exatamente, e isso também acontece com os adultos, como, por exemplo, quando é os acidentes rodoviários. Não sabemos se foi de propósito ou se foi efetivamente um acidente. Não sabemos se existe, se está patente uma vontade de se suicidar. Outra das razões é que não se consegue fazer um estudo coerente e empírico sobre o suicídio, porque lá está, quem se suicida depois não se consegue fazer uma entrevista a essa pessoa. E como estava a dizer há pouco, também por ser um tema tabu e por causa da religião, tanto que a meados do século passado não havia qualquer tipo de registros sobre o número de suicídios. Em meados do século passado, ninguém morria por suicídio. Portanto, não era uma coisa natural e era um tema tabu. E que se mantém ainda hoje, de certa forma, não é? Sim, sim. Ainda é difícil falar sobre ele e admiti-lo em algumas circunstâncias. Exatamente. Há fatores de risco nesta matéria? Sim, os fatores de risco são virados para o género sexual. Os homens têm mais tendência a se suicidarem, enquanto que as mulheres há uma maior prevalência só na ideação suicida. Há duas faixas etárias de risco, que são a faixa dos jovens e da velhice. Há também o risco de suicídio em pessoas que residem em ambientes urbanos e pessoas com patologia de depressão ou esquizofrenia. Ambientes urbanos pode ser a questão de que acabam por sentir-se ali um pouco isolados, apesar de viverem com tanta gente em volta. Exatamente, como são ambientes urbanos que, apesar de haver muita gente à volta, não têm contacto com as pessoas, também relacionado com o stress de viver nesses ambientes urbanos e com o trabalho. Isto depois pode levar, estes fatores de risco levam a situações de como é que lidamos com isto? Quem está em volta, como é que lida com estas situações? É difícil? É complicado? É complicado. Quando há pouco dizia que é complicado aferir a questão dos suicídios, porque depois não é possível entrevistar uma pessoa morta, mas quem fica, também o estado psicológico não vai ser muito favorável para essa matéria de ajudar a perceber melhor esta questão. Exato, não é fácil, não vai ser fácil entrevistar uma pessoa que esteja diretamente relacionada com o suicida, também por ser um tema tabu e também porque muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender o que é que levou alguém a suicidar-se, o que é que levou o seu ente querido a tirar a sua própria vida.